Então, o que eu falei na última aula foi. Tá aí. Falei sobre resistores, né? Resistores em série. Peguei as principais, cara. É circuito em série. Não dá pra falar só de resistores, não botar uma bateria, né? Fica pensando, não, mas são 3 capítulos, não vai ficar puxado, né? Tem que ver os 3 capítulos de uma vez. Mas tem, porque por questão de logística eles vieram separados, mas é um conteúdo só. Não dá para falar de resistores sem colocar uma bateria e sem colocar uma corrente elétrica passando por eles. Qual que é a função desses resistores se não tem uma corrente, né, que é um capítulo, e voltar e uma bateria, né, que é o outro capítulo. Né? Então não tem como separar. E como que você vai falar de resistores sem inserir ele no circuito? Que seria o módulo 6. Então, na verdade, é só um capítulo apenas. No segundo ano, pra você ter uma ideia que está vendo esse conteúdo, que eu particularmente acho que não é o momento, mas tudo bem. O segundo ano está vendo esse conteúdo, tem alguns conteúdos que para vocês está separado em 2, 3 capítulos, para eles está tudo junto. Então, tem um capítulo deles que está gigante, que está, né, não é que está gigante, está vindo, vamos lá. Quais são as principais características da minha associação em série? Só passando rapidinho. Bem, minha associação em série, tá? É porque eu coloquei o resumão aqui do lado, mas vamos focar só do lado esquerdo aqui. Associação em série, né? O que eu faço é a tensão total que está aqui na minha bateria, eu somo as tensões de cada uma das minhas lâmpadas. Então, a tensão, né, a voltagem, a energia que eu distribuo entre as lâmpadas, é só somar. Lâmpada um, 2 e 3. Beleza? A corrente. Eu não dou outra opção para a corrente. Está aqui o sentido, todo o tamanho que é o sentido da corrente. Ó, saindo do polo positivo. É porque está levemente menor isso aqui, né? Saindo do polo positivo. Então, essa corrente ela não tem outro caminho a não ser passar pelas três. Então, outra característica é a corrente ser a mesma, né? E outra característica importante, né, é o fato da resistência. Quando você vai calcular a resistência total, né, ou seja, o que significa isso? Ou calcular a resistência equivalente. Eu gosto desse nome assim. Por que equivalente? Porque eu trocaria as três por uma que causa o mesmo efeito das três. Então, por isso que a gente fala, resistência equivalente. Você troca, tem 300 resistências lá, cara. Pelo amor de Deus, você vai trocar todas por uma só. Então, é uma forma de resumir o circuito em uma só. Por isso que a gente fala, é uma que equivale a todas. E aqui em série é simples, é só somar, né? R1 mais R2 mais R3. Ótimo, só somar. Né? Então, o que ocasiona o quê? Qual que é a consequência disso? É fácil de somar, mas em compensação é um circuito de maior resistência possível. Né? Porque você calcula a resistência total somando, então com certeza, não falou que não, mas a corrente vai ser a menor, certo? Então, isso aí que é as principais características do resistor em série. Em paralelo, nem mudei o resumo, em paralelo eu coloquei as mesmas 3 lâmpadas, só que quando é em paralelo já muda tudo, ao sentido da corrente, a corrente tem a opção de passar individualmente em cada uma das lâmpadas. Qual que é a vantagem disso? Que uma lâmpada não depende da outra. Você tem 3 opções para a corrente passar e ela vai passar nas três, né? Então ela vai dividir proporcionalmente. Se as 3 lâmpadas são iguais, você vai pegar a corrente total. Tem 3 amperes aqui, cara. Beleza, então tem 1 ampere passando aqui embaixo, 1 ampere passando do meio e 1 ampere passando aqui em cima. Não, a resistência de cima é a maior de todas. Então a corrente é a menor de todas, é o contrário, né? E vai passar proporcionalmente. Depois as correntes juntam todas de novo aqui, volta para a bateria. Características do circuito em paralelo. A tensão é igual a todos, porque está todo mundo ligado no polo positivo e do outro lado está todo mundo ligado no negativo. Então as tensões são iguais. O que era igual lá no outro em série? Era a corrente. Aqui não. A corrente é diferente. A corrente total é a soma de cada uma delas. Né? Então a corrente agora ela divide, né? Antes ela não dividia em série, né? E a última, como que eu faço para calcular a resistência aqui? Ó? As três são iguais, então você pega um R, divide por 3. Ou faz aquela sominha toda, aquela continha toda lá. Um sobre R1 mais um sobre R2 mais um sobre R3.
tira o mínimo e pronto. Então, qual a característica em relação aos resistores quando é paralelo? Sempre a menor resistência. Isso aqui é o circuito da nossa casa. Quanto mais coisa você liga, menor é a resistência. Por quê? Porque é vantagem que entre mais corrente. Né? Isso é para entrar mais corrente na sua casa, você pagar a conta de luz mais alta, né? Então, quanto mais coisas você liga, menor é a resistência, maior é a corrente que entra na sua casa e a empresa de energia vai te cobrar é a corrente que te fornece. Beleza? Não é 110 ou 220 da tomada que ela está te cobrando, não é voltagem que ela está te cobrando. A voltagem está lá, né? Agora, se você liga alguma coisa na voltagem e puxa a corrente do circuito, né? Aí sim, beleza? Então é isso aí. Isso aqui é uma associação mista, né? Eu vou deixar para resolver uns exercícios seus aí depois, tá? Então, porque mista, né? Eu tenho essas duas aqui, ó, que estão em paralelo, perdão. A corrente tem que dividir entre elas. E eu tenho essas outras duas do lado. Então, a primeira coisa que eu faria aqui, ó, é resolver essa daqui do meio. Vamos fazer ela só para quando o exercício é mais simples, fica mais fácil a gente aprender aqui, né? Depois vai vir uns mais complicados, que a teoria é exatamente a mesma, tá? Exatamente a mesma. Como que eu faria aqui? Eu juntaria essas duas aqui, ó. Essas duas que estão em paralelo. Eu junto essas duas, tá? Como elas estão em paralelo, mas são iguais, né? Então basta pegar uma e dividir por 2. Então no lugar dessas duas aqui, ó, no lugar dessas duas, eu vou colocar uma só com uma resistência diferente. Então eu vou colocar como se fosse uma lâmpada só. Eu vou representá-la como resistência. Daqui a pouco aparece uma resistência. Opa, o que é isso? Com a resistência resultante só dessas duas, que é essa daqui, ó, né? Vai dar 1 ohm só. Beleza? Então tá aí. O que sobrou no circuito? Sobrou uma lâmpada de 2 ohms, uma no meio aqui de 1 ohm e uma aqui do lado. Então ficou tudo em série. E série é a mais tranquila de calcular. Basta somar 2 mais a do meio que ficou 1, mais a outra aqui do lado que foi 2. 5 ohms. Então o meu circuito virou, por isso que é equivalente, né? Virou uma pilha, menor polo negativo aqui, positivo aqui, ó. Então menor polo aqui, maior do lado de cá, né? Tem até uma chavinha aqui e tá aí. Então tem aqui 3 volts. Eu resumi tudo isso aqui deu 5 volts. Tem uma chave aqui, com certeza se fechar a chave, lógico. Se não fechar a chave, o circuito não funciona. Pronto, resumi meu circuito o máximo possível. Um em paralelo, o resto tudo em série. Quero saber a corrente. Qual que é a corrente? Jogo VRI. Então é simples assim, beleza? 3 volts, resistência de 5 vezes I. Então vou ter uma corrente, né, de 3 dividido por 5, 0, por 5, tá? Ficou mal escrito. Dividido por 5, que vai dar 0,6 amperes. Então, 0,6 amperes. Olha só. Corrente de 6,0 amperes. Então, tá aí. Aí vão perguntar uma série de coisas que tá lá no capítulo, lá na frente. Esse conteúdo, na verdade, ele é um só. Dividir ele em 3, mas ele é um só. Tá? Eu só estou organizando aqui porque já foi falado tudo isso aí. Ó. Sai daqui, vamos pegar o sentido correto? Fechei a chave. Vai sair uma corrente daqui, ó, nesse valor que eu acabei de calcular, 0,6 amperes. Vai passar na primeira lâmpada. Vai que alguém pergunta, qual que é a corrente que passa só em D? Ótimo, é essa aí. Não teve desvio. 0,6 amperes. Qual que é? Tem gente que vai morrer de fazer conta, né? Agora que eu já resumi as resistências, já achei a corrente total, eu posso voltar no circuito original
e ver como ele era antes e raciocinar em cima dele do jeito que ele era antes. Aí tinha uma de 2, outra de 2, são iguais. Então, se alguém perguntar qual que é a corrente que passa em B, 0,3. Como elas são iguais, ela vai dividir igualmente aqui, ó. Vai descer 0,3 aqui para baixo, vai subir 0,3, pronto. Quer saber qual que é a voltagem só nessa daqui, ó? Só nessa lâmpada aqui de cima, que é a mesma coisa da de baixo, né? Joga VRI só para ela, ó, tá? Você já sabe a resistência dela, 2. Você descobriu que a corrente era 0,2, que a corrente era 0,06, perdão. Ela dividiu entre as duas resistências aqui. Então, se você jogar aqui, ó, qual que é a voltagem? Ó, é a resistência que é 2 vezes a corrente que é 0,3. Então, você descobriu que daqueles 3 volts lá embaixo, só essas aqui que estão em paralelo estão ficando com 0,6 volts. Pronto, jogou o VRI só para essa lâmpadazinha aqui. Depois junta a corrente de novo, 0,3 com de cima, 0,3 com de baixo, vira de novo 0,6, passa na bateria aqui A, na lâmpada A, perdão, volta para a bateria. Pronto, acabou. Fechou. Simples assim, tá? Não vão complicar não, só vê, tá? Dá uma olhadinha, ficou com dúvida, dá uma olhadinha na aula do jeito que eu coloquei e vai lá para o apostila, você vê que o jeito que eu estou explicando, olha que é raro eu falar isso, tá diferente, tá mais fácil, bem mais fácil que no material, ok? Ah, eu quero saber qual que é a voltagem no carinha A. Joga VRI só para ele. Se perguntar, ah, porque colocaram um voltímetro aqui, ó, querendo descobrir só quanto que tem pro carinha A. Pô, bacana, então tá, ótimo. Então você vai lá, pega, quero saber a voltagem só do carinha A. A resistência dele é 2 vezes a corrente que é 0,6. A resistência dele é 1,2 volts. Aí o carinha D, ele não é igual? Ele tá ligado do mesmo jeito que o outro, ó. Então qual que vai ser a voltagem dele? A voltagem dele vai ser o quê? 1,2 também, ó, volts. Então olha, 1,2 volts com 1,2, 2,4. Quanto que eu achei aqui para a outra? 2,4 mais 0,6, fechou. Deu os 3 aqui, ó. Tem que fechar. Se não fechar, você fez alguma conta errada, ok? Ah, mas essa de cima tem uma voltagem, cara, de 0,6. E a de baixo também, porque elas estão em paralelo. Elas estão ligadas no mesmo lugar, ó. Ambas foram ligadas aqui, ó. Certo? Então, elas estão em paralelo. Então, ótimo. Fechou. É 0,6 para ela e ela compartilha com. Ah, não é 0,6 mais 0,6? Não, nunca, nunca. Ela compartilha, tá? Não é 2,06, não, é um só. Elas compartilham. É igual eu fazer o seguinte: é igual eu chegar que é errado, ligar dois aparelhos numa tomada só. Ah, é 2,110, caso? Não, é 1,110 que você está compartilhando entre os dois aparelhos, né? Muita gente ainda faz, não é aconselhável você colocar um T para ligar dois aparelhos no mesmo lugar. Ou então quando você coloca uma resistência. Aquelas resistências você liga lá na tomada, aí a resistência ainda tem extensão, extensão, tem gente que chama de extensão, ninguém chama de resistência não, perdão. Extensão e tem um outro nome, perdão. Aí você liga lá na tomada, ela tem lugar para mais três. Filtro de linha, Carlos? Oi? Filtro de linha? Filtro de linha, muito bem, amigão, tava tentando lembrar. Que eles falam que nem sempre filtra, né? Nem sempre tem um fusível ali, né? O que é fusível? Quando tem a Fusível. luzinha que é fusível. É, exatamente. O fusível, ele é parece uma cápsulazinha de vidro, que esses dois quadradinhos aqui são metálicos. Aí vem explicando aqui, ele deixa passar, por exemplo, 2 amperes, né? Aí eu coloquei o fusível aqui nesse circuito. Ia ter problema? Não, não ia ter não, porque a corrente máxima que está passando aqui é 0,6. Aí eu coloquei um fusível de 2 amperes. Por exemplo. O que significa isso? Se passar 2 ele já vai arrebentar. Ele permite passar 2, né? Um pouquinho de nada a mais de 2 ele vai arrebentar. Como assim ele vai arrebentar? Ele é um cilindrozinho de vidro para você enxergar lá dentro. Aí o que tem lá dentro? Um fiozinho aqui, ó. Um fiozinho.
que é o fio que chega aqui? O fio não são vários fios de cobre? Ou é um arame mais grosso, né? Depende do fio. Ou é um arame mais grosso, tá? Um fio de cobre. Ou são vários fiozinhos. Vários fiozinhos. Aí no lugar. E o fusível faz o quê? Põe um só. Por quê? Porque se passar uma corrente superior a 2 amperes, ele arrebenta. Né? Ele arrebenta justamente para interromper a passagem de corrente elétrica e automaticamente bloquear o circuito ali para não ter nenhum perigo. Ou seja, talvez tenha alguma coisa do outro lado aqui que se passar mais de 2,1 amperes ali já vai ter problema. Então esse é o Daí papel do. queima ele antes de queimar Aí, seu celular, por exemplo. exatamente, exatamente. Queima antes de passar. E mesmo quando você põe esse filtro de linha, ligando ele numa tomada, você tem outras três, é aconselhável você colocar coisas de baixa potência, né, na resistência. Né? Às vezes você faz isso para ligar o seu computador. Você vai ligar a CPU, vai ligar o monitor, tudo bem. Uma impressora, tudo bem. Né? Dependendo da impressora. Né? Mas essas caseiras residenciais, vamos dizer assim, elas não puxam muita corrente, não. Mas se você pegar uma impressora daquela do colégio lá, de Xerox, ela quando liga, até a tensão até cai um pouco. Ela puxa muita corrente quando liga. Beleza? Então é isso aí. Ô, gente, dá pra. Com esse raciocínio que eu tô passando aqui, ó, dá pra evitar muito trabalho, muita conta. Digamos que eu gosto de usar a expressão dica, né? Não gosto de usar a expressão macete, não. Porque parece que tem impressão que você não está ensinando a teoria, não. Não está ensinando direito, não. Então, esse verri, gente, tem o próximo. Eu já tô nele, de certa forma, tá? Bruno assustou aí, mas talvez tenha assustado, né, Bruno? Mas na verdade eu já expliquei o conteúdo todo. Fazer essa análise aqui, ó, falar de um voltímetro, falar de um amperímetro, eu já falei quase tudo. Eu só não falei de geradores e receptores, tá? Que é uma forma diferente de falar da pilha. O que a pilha está fazendo? Gerando energia. Eu vou parar de chamar a bateria de bateria, de pilha, e vou chamá-la de gerador de energia. E vou mencionar uma coisinha, um detalhezinho aqui. A lâmpada, o que a lâmpada é? Ué, se esse cara se a pilha está gerando energia, a lâmpada é o quê? É uma receptora de energia. Eu vou parar de chamar a lâmpada e vou chamá-la de receptor, tá certo? Opa. Vou chamar de receptor. E eu acho que a forma como está sendo abordada, como geralmente não é coisa do Benoni, não. A forma como algumas literaturas abordam isso, acho que complica demais. Tá? É a lâmpada que eu vou passar a chamar ela de receptora de energia, a pilha que eu vou passar a chamar ela de geradora de energia. Pronto. Entendeu? Só isso. E eu vou falar com você que é lógico que quando a bateria vai gerar uma energia, ela não consegue te fornecer 100% da energia. Pronto, simples. Nada é 100% nessa vida, né? Ela não consegue, ela gera uma energia, mas no final das contas, quando ela vai te entregar, ela não consegue te entregar 100% da energia que ela produz, tá? Para te dar os três, igual nós vimos aqui, tá? Quando eu começar a chamar isso de gerador, eu falei assim, gente, é porque na verdade, é porque a gente está olhando só o circuito do lado de fora aqui. Mas a pilha, era uma vez uma pilha que gerava 3,2 volts. Aí ela conseguiu te dar quanto? 3. Mas cadê o 0,2? Gastou, coitado. Como é que eu vou te entregar alguma coisa sem gastar energia? Então, é uma mudança muito sutil, entendeu? Que dá para continuar usando o VRI e a nossa vida ficar mais suave. Beleza? Então, tá aí. É melhor resolver um circuito simples assim, entender a teoria, tá? Para depois a gente analisar. Beleza? Esse exemplo aqui, tá certo? Simples, um pessoal que elabora muitas as questões da UFMG é muito parecida com as do Enem, eles elaboram muitas questões do Enem. Alinhou, ó, Aninha ligou três lâmpadas idênticas. Ótimo.
ela tem a mesma resistência à rede elétrica da sua casa, como mostra a figura. Então tá, ela vai ligar esse ponto aqui que eu vou chamar de A e esse ponto de B é como se fosse a tomada. Ela vai colocar numa tomada de 127. A gente tem mania de falar 110, né? A gente fala muito 110 volts, né? Mas na verdade, se você olhar a especificação, lá está escrito 127. Em Diamantina, eu acredito, dá sim, tá? Pelo menos assim, no laboratório de física da UFVJM, eu tenho algumas tomadas lá que é 127 volts, tá? Mas eu acho, eu não lembro detalhes, a CEMIG é obrigada a te fornecer, eu acho que uma faixa de 110 a 127, se eu não me engano. E o correto é 127. Mas aqui é uma margenzinha muito pequena, tá? De diferença. O seu aparelho vai funcionar. O seu chuveiro não vai esquentar muito, né? Lógico que ele vai esquentar melhor com 127. Uma lâmpada, ela colocou, e as resistências são todas iguais. Essa aqui é R, essa daqui é R e essa daqui é R, tá? Uma ela colocou sozinha, olha só, ligou. Esse aqui ainda é o ponto A, esse aqui ainda é o ponto A, ó. Se não tem nada entre eles, eles é o mesmo ponto. E do lado de cá, a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Se tem 127 volts entre A e B, tem 127 entre A e B, só que só tem uma lâmpada. E aqui tem 27 volts entre A e B, só que agora tem duas lâmpadas. Certo? Beleza. Tem um negócio de um tamanho que eu não vi. Seja VP a diferença de potencial e P a corrente elétrica na lâmpada P, né? Na lâmpada Q, essas grandezas são respectivamente VQ, que seria só a voltagem dela, e IQ seria a corrente que está passando lá. Considerando essas informações, o que é correto afirmar? Né? Bem, a voltagem que está sendo aplicada em P está só para ela não tem que dividir com ninguém. Tá? Não tem que dividir com ninguém. Então, se você for olhar a lâmpada P, ela está com 127 só para ela, ok? Agora, elas são todas idênticas, então ninguém vai puxar mais energia que ninguém. Só que aqui você colocou ela do lado de outra igual a ela. Então o 127 ela vai estar tendo que compartilhar com a lâmpada do lado, certo? Então você pode ter certeza que a voltagem de Q é a metade. É os 127 volts dividido por 2. Porque ela tem que compartilhar com a outra que está aqui do lado. Certo? E em relação à corrente elétrica, tá vendo? É pura teoria. Eu estou raciocinando usando VRI? Tô. Vou precisar, né, usar VRI aqui. Por enquanto eu só olhei o conhecimento que eu tenho sobre ligações em paralelo. E ligações em série também, né? Porque essas duas aqui estão em série entre si, ó. Né? Só que elas estão em paralelo com a de cima. Então eu tenho as dois tipos de associação aqui, ó. Certo? E a corrente? Bem, olha só. Vamos colocar o circuito aqui, ó. Aqui você tem uma lâmpada só, que é a P. E aqui você tem duas lâmpadas em série, então eu vou juntar as duas. Como assim, cara? Da seguinte maneira, ó. Só juntei essas duas aqui, ó. Tá? Então aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Aqui tem uma resistência de R, eu que estou supondo, tá? Falou que são idênticas, então tem o mesmo R. Essas duas aqui, eu juntei as duas, então elas têm o quê? Dois R's. Em série, você soma, né? Só somar. Soma as resistências, ótimo. Então, o que, que vai acontecer com a corrente? Quando a corrente chegar aqui, ela vai ver, opa, tem R para passar aqui. Só que aqui eu tenho duas vezes mais. Então aqui é duas vezes mais difícil de passar. Então, aonde que eu tenho corrente máxima, né? Ou maior, né? Aqui. Menor resistência, maior corrente. É a fórmulazinha VRI que eu estou pensando com ela. Se eu fosse calcular a corrente aqui, seria o que? V dividido por R, ou seja, essas duas grandezas, que é o que mais
cai nessa matéria, gente, tá? O que mais cai é corrente e resistência, são inversamente proporcionais. Então aqui que eu tenho uma resistência menor, né, aqui eu tenho uma resistência maior, porque eu vou ter que somar essas duas, eu tenho a menor corrente. Então a corrente que passa em P é maior do que a corrente que passa em Q. E olha que isso é um tipo de exercício que tem um índice de erro maior, porque não lida com valores, só lida com letra. E já é pesquisa, já que ninguém gosta, a maioria do pessoal não gosta de lidar com questões que não tem número, né? Por mais simples que ela seja, entendeu? Então eu só não precisei fazer conta, mas pensei inversamente proporcional. Voltagem, vamos lá. Voltagem de P, vocês viram aqui que ela está sozinha, ela ficou com a voltagem só para ela. Então a voltagem nela é maior. Então, voltagem de P é maior, corrente não pode ser igual, porque as resistências são diferentes, tá? Então, a voltagem de P tem que ser maior que Q e a corrente de letra B, ó. Observa aí, voltagem de P é maior e a corrente também, porque tem menos resistência lá. Gente, ó, não é qualquer vestibular, não é qualquer questão, sei que não existe vestibular mais, o nível de dificuldade dessa universidade aqui, geralmente é o nível de dificuldade do Enem. Tá certo? É o nível de dificuldade do Enem. Tranquilos? Então esse conteúdo ele é tranquilo. O pessoal complica ele demais pela forma como ele aparece em algumas literaturas, entendeu? De forma complicada o pessoal complica onde não tem complicação. Tudo bem aí, galera? Tudo beleza? Beleza. Ótimo. E o resto, galera Beleza, aí? Carlos. Ótimo. Essa daqui é outra questãozinha, bem simples também, dá para resolvê-la aqui rapidinho. São todas nesse mesmo nível aqui, tá certo? Então, tá aí. Tem uma coisa aqui na minha frente. Então tá aí, ó. Esse é igual aquele exemplo, tipo, que o A vai dividir e o B vai somar? Exatamente. Aí ele só colocou, isso aqui eu acho interessante e cai muito, porque ele só colocou o circuito, desenhou o circuito de forma diferente, tá? Esse de baixo aqui é um circuito, na verdade, se você for olhar para ele, é um circuito simples. Ele tem uma bateria, se você fosse desenhar a bateria, né? Aí você pode desenhar isso aqui de várias, e tem duas lâmpadas, uma lâmpada, duas lâmpadas. Esse circuito é como se fosse isso aqui, ó. Uma bateria de 120 volts e duas lâmpadas, L1 e L2. E essa daqui de cima, o circuito é um pouco diferente, porque as duas estão em paralelo entre si. Então você poderia desenhar ela assim, por exemplo. Está em paralelo entre si. Aí depois sai daqui uma indo para a bateria. E aqui também, mesma coisa. Tem várias maneiras de desenhar isso aqui. Tá certo? Quando eles desenham assim, parece de forma mais realista, né? Tem que tomar cuidado para a gente não confundir, né? Lâmpada um, lâmpada 2 ou L mesmo, L1, L2. Tomar cuidado para a gente não confundir, porque a maioria dos livros vem assim como eu estou desenhando aqui, ó, tá? E aqui é mais realista. Eu acho que a tendência é essa, até mesmo porque, por causa dos simuladores, né? Eles desenham de forma mais realista, certo? Então tá aí. Aí vai perguntar, bem, os valores nominais de potência de duas lâmpadas L1 e L2 estão todas ligadas a 120. São respectivamente 40 e 60. Potência, né? 40 e 60. Então essa daqui é de 40 watts e essa aqui de baixo de 60 watts. Beleza. A figura a seguir mostra dois circuitos, A e B. Beleza. A e B. A figura a seguir mostra dois circuitos A e B montados com essas lâmpadas. Ótimo. Dentre as afirmações que seguem, qual que é a única que é correta? Bem, ele pegou as mesmas lâmpadas, essa daqui é 40 watts e essa aqui é 60 watts.
e ligou elas em série e ligou elas em paralelo. Né? No circuito A, que está em paralelo, L1 e L2 brilham com a mesma intensidade. L1 e L2. Bem, nessa situação aqui de cima, elas têm a mesma voltagem. Tá certo? Elas têm a mesma voltagem. Elas estão ligadas em paralelo. Então tem 120 para de cima e 120 para de baixo. Aí vem e fala aqui, ó. Os valores nominais, eu sei que vai acabar a qualquer momento. Os valores nominais, a potência delas é essas daí, né? Tem essas aí, em 120. Elas só vão ter 60, 40 e 60 se você ligar ela numa tomada 120. Então você fez isso na situação 1. Tá certíssima essa letra A aqui, ó. Tá? Já que ele quer a correta. Agora aqui não. Na de baixo está em série. Lembra? Quando está em série, não é a mesma voltagem. Ele prometeu que uma tem 40 watts e a outra tem 60, só se você ligar em 120. Você só fez isso na de cima. Na de baixo, você ligou em 120, mas 120 aqui vai ter que dividir entre as duas lâmpadas, ó, né? Ô, Carlos, Oi. tem como você voltar nessa na próxima aula? Das atividades? Tem sim, tá? Mas o mais importante aqui, que a de cima foi ligada em paralelo, ó. Então aqui tem, vamos supor que fosse 0 volts e essa daqui 120 volts. Então elas estão ligadas na mesma tensão. Essa vai ter seu brilho máximo, porque está ligado em 120, e a de baixo também. Beleza? Aí, como foi falado agora no finalzinho da aula, eu volto na próxima aula. Beleza?